Começa agora um dos episódios mais marcantes da nossa visita por Portugal. Vamos conhecer o Convento de Cristo, um ícone na região do centro do país. Mais precisamente em Tomar. A origem do Castelo de Tomar está intimamente ligada aos primórdios do Reino de Portugal e à presença dos Templários na Península Ibérica. Então, ocupada na maioria do seu território pelos reinos islâmicos, e foi principal protagonista da reconquista cristã, através da Ordem de Cristo. Mas como entreter uma criança no mosteiro? Como despertar o interesse dos pequenos por essa história que precisa ser conhecida? É simples, deixe a imaginação correr solta e finja ser um cavaleiro templário. E vamos juntos conquistar conhecimento. Era o tempo das cruzadas, e a península, à semelhança da Palestina, era conhecida como Terra Cruzada. Nesse contexto, os templários tomam parte na formação dos novos reinos cristãos aqui na Península Ibérica. Os cavaleiros templários vieram para Portugal em 1128 e em 1159 irão receber de Dom Afonso Henriques, pela sua participação nas conquistas de Santarém e de Lisboa em 1147, um vasto território situado a meia distância entre Coimbra e Santarém, o termo de Ceras. Nesta região, fundaram o castelo e a vila de Tomar. Em 1312, no segmento das perseguições contra os templários perpetradas por Felipe IV, o rei da França, a ordem foi extinta. Porém, Dom Dinis logra manter os cavaleiros e os bens dos templários, sob o nome de uma nova ordem de cavalaria. Em 1319, ao fim de alguns anos de negociações com a Santa Sé, é instituída a Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha o espírito e a regra bem idênticos ao da extinta Ordem Templária. Continuamos nossa viagem por Portugal e estamos em Tomar. Tomar é muito importante para a história do país, já que aqui era a sede oficial dos Templários, que mais tarde se tornaram a Ordem de Cristo. Atrás de mim é o Convento de Cristo e bem ao lado a gente consegue ver as ruínas do Castelo dos Templários, que antigamente eram dos mouros. Com a conquista, virou o Castelo dos Templários e foi reconstruído. Detalhe que você consegue ver em algumas das suas coisas, como a janela, que virou uma cruz. E ali mesmo acima da porta tem aquela coisa redonda que é a esfera armilar e que aparece em muitos outros sítios também. É um dos símbolos do século XVI e do Império Português, portanto a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo. A esfera armilar era um instrumento náutico que ajudava na navegação e é uma coisa que figura ainda hoje na bandeira de Portugal. As pinturas nas paredes, o chão, isto é claramente o Renascimento. Uma das características do Renascimento era a simetria e o equilíbrio. Portanto, nós passarmos uma linha à meio da igreja, ela é exatamente igual de um lado e do outro. Se passarmos uma linha ali ao fundo e sobrepusermos, é exatamente simétrico. E só Deus é que é perfeito. Para quem é católico. Então, se só Deus é que é perfeito, uma obra feita por homens nunca pode ser perfeita. Mas tem que parecer perfeita. Isto é aquela história da mulher de César, não lhe basta ser honesta, tem que parecer honesta. Portanto, neste caso, a obra não pode ser perfeita, mas tem que parecer perfeita. No entanto, se alguém chegar e disser que é perfeito, isto é. Afinal, não é perfeita porque só Deus é perfeito. Tem que ter sempre defeito. Exatamente. Teve uma história, o cara que se matou porque a igreja não era defeita, né, que você falou. Exato, na Sé da Guarda. É interessante observar esses pontos da história.
para poder entender que nada precisa ser perfeito, mas alguns objetos e utensílios que eram utilizados por eles encontram-se em perfeitas condições de conservação. Estamos então na charola, que é a igreja do convento. Inicialmente ela era apenas este espaço redondo que temos aqui à nossa volta, aquele corpo retangular para lá não existia. Isto porquê? Porque a charola era o templo oratório original dos templários em Jerusalém, inspirado no templo de Salomão, que também era assim redondo. Portanto, nos primórdios deste convento, acredita-se, não havendo uma prova documentada de tal, que a porta da charola seria por ali, onde hoje temos uma janela, e que possivelmente os cavaleiros templários, antes de partirem para as suas campanhas, até entrariam por a porta com os cavalos, fariam o torno e depois seriam então em missão. Na campanha manuelina de reconstrução do convento no século XVI, por ordem de Dom Manuel, foi então acrescentado o corpo da igreja, perdendo assim um dos lados, ou aliás dois dos lados que a charola tinha, ficando assim esta parte e aquela como corpo da igreja. Nós aqui podemos observar tudo o que é ainda original, esta decoração gótica, temos várias imagens aqui, Cristo com Nossa Senhora e São João, imagens de santos, aqui ali temos São João Batista, outros santos, doutores da igreja, sempre quadros pintados a toda a volta, que nos remetem para os diferentes episódios, quer da vida de Cristo, quer também de santos, e nós aí podemos até separar isto em dois planos. Portanto, se repararmos, embora faltem algumas que estarão em trabalhos, presumo, temos aqui pelo menos 2 ou 3 quadros de santos. Santos eram homens como nós, portanto estamos num plano terrestre. Se depois virmos mais acima, temos então já tudo o que são quadros da vida de Cristo e, portanto, já estamos a entrar no plano celeste, porque Cristo, embora sendo feito homem, seria de origem divina e daí já nos transcender para planos superiores. Tudo aqui o objetivo era engrandecer e elevar até Deus, para fazer-nos chegar até Deus, que era o objetivo é o objetivo de qualquer templo sagrado, aliás, e que era também o de toda esta imponência. É muito bonito. Aquele símbolo dali, aquele brasão. Aquele brasão é o brasão real português, que figurava na altura da monarquia e uma parte chegou até hoje aos nossos dias, que ainda podemos lá estar encontrar no nosso símbolo, que são, portanto, os 7 castelos, que representam as conquistas de Dom Afonso Henriques aos 7 reis mouros, e depois o escudo com as 5 quinas e cada uma com 5 pontinhos brancos que representam as chagas de Cristo. É muito bonito aqui. Esse foi, sem dúvida alguma, um dos lugares mais bonitos nos quais já visitamos por aqui. E eu não digo só em Portugal não, hein? De repente na Europa toda é um dos mais bonitos. Essa janela aí, por exemplo, é uma das mais bonitas que eu já vi. E você vai entender o porquê daqui a pouquinho. Era bonita? A de dentro, não era? É bem bonita. Fora. Fora é muito mais bonita. Eu não entendi muito por que você me pediu para filmar, na verdade. E agora percebeu? Agora percebi. Dá para fazerem aquele choque do filme. Aqui temos então a coisa mais conhecida deste convento, que é a janela manuelina. Ela está, portanto, é a janela do coro alto, que do lado de dentro tem a janela do coro baixo, peço desculpa, que do lado de dentro tem aquela simplicidade que vocês viram, e do lado de fora é precisamente esta obra de arte. Temos depois toda a fachada da igreja e esta janela, em conjunto com a fachada, representam basicamente aqui tudo o que é o Império Português. Nós temos aqui demonstrado em símbolos tudo aquilo que foi o Império das descobertas portuguesas do século XVI. Portanto, se vocês repararem, primeiro os tais elementos marítimos que eu estou farto de falar. Algas, cordas, animais marinhos, plantas aquáticas, tentáculos de polvo de um lado e de outro. Tem um polvo inteiro ali, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Boias, se reparar, há uma corda com boias, há um cinto com fivelas. E a cruz representa não só a Ordem de Cristo pela versão religiosa, mas o Império Português, uma vez que aquela cruz era também o símbolo do Império Português no século XVI. Não sei se me estou a fazer entender Sim. nas duas coisas. Por isso é que também temos, de um lado, se repararem, os tentáculos de polvo cortados. Sim. Estão a ver ali? Sim. E deste lado? Não, mais ou menos. Não, Não estão cortados. não estão. Precisamente, aquelas figuras que temos ali acima, o que é que são? Pessoas, animais? Temos ali 2 figuras mais acima. Pessoas. Muito bem, e daquele lado, no mesmo sítio, o que é que são? Cajos. Exatamente. Lado divino, lado terreno. Lado dos homens, lado de Deus. O lado de Deus não precisa dos homens para se conectar à Terra. Portanto, Império Celeste. O lado dos homens, neste caso, que estão ali representados, são reis. E daí terem ali os tentáculos de polvo que simbolizam as raízes, como se fossem as raízes de uma árvore, que têm que estar ligadas ao Império, ao esforço de todos, para assim poderem construir o seu Império, que mais uma vez, reparem, temos lá acima no centro
Outra vez o quê? A cruz da Ordem de Cristo. Portanto, tudo vai bater na cruz. O lado religioso vai bater na cruz, que é o símbolo de Cristo, Jesus. O lado da terra vai bater na cruz também, Império Português, com a diferença de que o lado celeste não precisa dos homens para se elevar, enquanto que o lado dos homens é precisamente disso que precisa. Aquele símbolo na roda é o quê? O que são aquelas coisas ali? Um maremoto, né? Sim, pode-se entender também como uma espécie de ondas, mas acaba por ser símbolos de coração, não tem uma simbologia específica. São muitos os detalhes. E para você conhecer tudinho, você vai ter que vir aqui em Portugal para conhecer todas as curiosidades desse mosteiro incrível na região do centro de Portugal. E com o tempo, o pequenininho vai se empolgando e vai demonstrando o seu próprio interesse pela história que é ali contada. O que é isso? Isto aqui é uma entrada para uma cisterna. Uma cisterna é um género de túnel onde se guarda água e, portanto, a água do mosteiro concentrava-se aqui por baixo e era a partir daqui que os frades, os monges que viviam aqui, separavam e distribuíam a água para as diferentes partes dos mosteiros. Portanto, imagina, aqui por baixo há assim um grande tanque, assim subterrâneo, lá em baixo no escuro, que está cheio de água. E era por aqui que eles entravam para lá, desciam estas escadinhas, até lá abaixo, que nós não conseguimos ver, e entravam depois. Continuamos nossa viagem por Portugal e cada vez mais ao centro do país. Agora estamos no Curia Palace. Aqui foi um dos primeiros hotéis de todo Portugal. O Palácio da Cúria é um dos mais antigos e belos hotéis do país. Único, lendário e apaixonante. É um convite para uma deliciosa redescoberta desta verdadeira preciosidade da hotelaria portuguesa. Hoje traz um pouquinho mais de modernidade com o spa bastante confortável e modernizado, né? A grande maioria dos quartos mantém peças de mobiliário originais. Então essa modernidade é bem modesta para nos transportarmos para uma outra época, com um charme muito especial e um caráter ainda mais vincado ao ambiente, o que faz nos sentir parte integrante do lendário passado desta casa. Não vai ser aqui que a gente vai se hospedar por essa região. A gente tem uma surpresa para vocês, mas decidimos conhecer esse lugar lindo e icônico, um dos primeiros hotéis de todo Portugal, e almoçar por aqui também. O chefe Carlos Pimentel e a sua brigada propõem uma carta elaborada e equilibrada com base em cozinha contemporânea e emblemáticos pratos históricos da casa sempre requisitadas. A sua carta de vinhos destaca naturalmente os grandes vinhos espumantes da região da Bairrada e também os famosos vinhos do Bussaco, especialidade lendária do Palace Hotel do Bussaco, que pertence ao mesmo grupo. Justamente por isso, não poderíamos deixar de conhecer o Curia Palace, mas também o nosso objetivo principal, que você vai conhecer já já. Mas todo esse biscoito. É? Experimenta que eu quero ver então. Eu sei, é de chocolate branco. Que delícia! É bom. É bom? Meu Deus. Eu acho que é mais bom do que o do pai. Melhor que o do pai. Uhum. Você pode, por favor, senhor, fazer uma ligação para mim? Pode? Eu preciso ligar para o Brasil. E pro Brasil é um pouco complicado, tem que fazer algumas conexões aqui, hein? Aí a gente pega aqui, esse aqui conecta aqui,
Pronto. Vamos fazer a ligação. Agora a gente tem que ligar aqui pro número 1, 2, 3. Não, calma aí, não é digitando. Naquela época você digitar, você tinha que fazer assim, ó. 1, 4, viu? Não, você errou todos. E aí tinha que desligar. E desligava tudo. Errava o número, desligava tudo. Ó, 1, isso. Agora você vai digitar o número 6. Cadê o número 6? Muito bem. E aí gira pro outro lado. 3. Muito bem. E agora? 5. E o 9. Muito bem. Pronto, agora dá o telefone pra mamãe. Por favor, Olá. senhor, minha ligação pro Brasil já tá? Já. Filho, olha quantas malas sensacionais. Eu quero pra mim. Você sabe o que é isso aqui, mamãe? Isso é um elevador. Você já sabia que era um elevador? É um elevador esperto. antigo, lindo. Olha, aquela mala tem muitos lugares que eles já foram. Aquela mala tem muitos lugares que eles já foram. E Eu quero pra aquela mim. não. Aquela não. Se você achou que o nosso objetivo principal era sobremesa, ou conhecer os elevadores e tudo mais, tudo isso é muito legal, mas legal mesmo você vai saber o que é, de fato, dormir num palácio real. O Palácio Hotel do Bussaco. É o castelo de conto de fadas em plena floresta encantada, que lhe propõe a experiência única de se hospedar no verdadeiro Palácio Real, considerado desde 1917 como um dos mais belos, românticos e históricos hotéis do mundo. O palácio foi construído a partir de 1885 para os últimos reis de Portugal e localiza-se a 2 horas de Lisboa e a 1 hora do Porto. É exemplo de moda arquitetônica da altura conhecida por romantismo castelar e pretende ser uma ode nacionalista à epopeia dos descobrimentos portugueses. É uma das únicas oportunidades na Europa e no mundo de se sentir membro da família real. No final do século XIX, inúmeros palácios eram construídos de forma extremamente pitoresca, e antigos castelos em ruínas eram transformados em palácios históricos, resultando em edifícios como o famoso Castelo Neuschwanstein, aquele que nós mostramos na nossa primeira temporada na TV. E acabou inspirando Walt Disney a fazer o Castelo da Cinderela. Uma incrível oportunidade para demonstrar todo o seu amor e fazer da sua bela amada uma digníssima princesa de contos de fadas. O clima de montanha e a névoa encantavam e complementavam todo o cenário de filme mesmo. Você já pensou em se hospedar num palácio de verdade? Esse é o Palácio do Bussaco. Ele começou a ser construído em 1888 e terminou lá no começo do século XX, 1900 e alguma coisa. Ele é maravilhoso. O início dele foi para ser um palácio de caça real. Entretanto, ele ficou tão bonito que depois pensaram, por que não um hotel? Foi o primeiro hotel de luxo de Portugal. Na sua fachada você consegue ver vários ladrilhos e a história da conquista portuguesa. Os projetos iniciais apontavam para uma espécie de castelo Falkenstein, um projeto de Luís II da Baviera que acabou por não se concretizar, a ser construído na mata junto às portas de Coimbra. Era denominado Edifício Monumental e foi entregue ao arquiteto italiano Luigi Manini, cenógrafo do Teatro Nacional de São Carlos. Contou ainda com diversas intervenções em diferentes fases e atualmente conta com o estilo neomanuelino e está decorado com painéis de azulejos, frescos e quadros alusivos à epopeia dos descobrimentos portugueses, todos eles assinados por alguns dos grandes mestres das artes. A estrutura exibe perfis da Torre de Belém lavrados em pedra de Ançã, com referência ao claustro do Mosteiro dos Jerônimos e também ao Convento de Cristo, aquele que nós mostramos anteriormente. O mobiliário inclui peças portuguesas, indo-portuguesas e chinesas realçadas por faustosas tapeçarias. Em agosto de 1904, o rei Dom Carlos decidiu fazer uma visita ao Bussaco, que não visitava há mais de 20 anos, e permaneceu lá por 3 dias e prometeu depois levar a rainha. Regressou então, acompanhado da rainha Dona Amélia de Orleans e Bragança ao Bussaco para inaugurar marcialmente o hotel, organizando festas, bailes e concertos.
O Bussaco também foi cenário dos amores do jovem rei Dom Manuel II com a artista francesa Gaby Deslizes. Foi aqui também que justamente se realizou a última cerimônia oficial da monarquia portuguesa, um total de 60 quartos e 4 suítes numa profusão de estilos representativos do início do século XX. No entanto, como se trata de uma experiência histórica, alguns quartos do hotel são mantidos no antigo ambiente da época, por forma a preservar a beleza e o ambiente original do palácio, razão pela qual não oferecem algumas das condições hoje consideradas de luxo. Mas vamos combinar que dormir numa suíte real é algo único e exclusivo, e pode também ser considerado um luxo, né? É uma das mais magníficas suítes em puro estilo Luís XVI, passível de ser utilizada em toda a Europa e tem sido ocupada por monarcas, chefes de Estado e viajantes em busca do melhor que a tranquilidade e a autenticidade podem proporcionar, para fazer qualquer um se tornar um membro importante da família real. Eu não preciso dizer que aqui é realmente um lugar onde eu me sinto uma princesa de verdade. É lindo, lindo, lindo! E essa experiência é incrível. Você deve estar se perguntando, mas como que uma criança se diverte por aqui? A resposta está na sua imaginação. Permita-se voltar a ser criança, permita-se a se imaginar num conto de fadas, que essa é realmente a proposta desse lugar. E delicie-se num banho de sol ou de chuva. O tempo por ali muda muito. Mas antes de tudo, aproveite o momento e compartilhe experiências. É por isso que a gente está aqui, para resgatar um pouco do que mais importa nessa vida. Tem um parque com alguns trilhos para você conhecer e explorar as trilhas, por exemplo, até as portas de Coimbra. Tá faltando, cadê o braço, mãe?